Bom, a gente não podia começar o programa de maneira diferente. Olha só, a Justiça Federal de Brasília anulou hoje a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, decretada pelo presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz. Também foi determinada a devolução da fiança de R$ 1.100 paga pelo servidor no mesmo dia da detenção. A prisão de Roberto Ferreira Dias foi anunciada pelo senador Omar Aziz durante o depoimento de Dias ao colegiado em 7 de julho. Outra decisão que pode acontecer ainda hoje é sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido com urgência. Também por conta de Alexandre de Moraes, foi decidido agora à tarde que o cantor Sérgio Reis e outros alvos da operação deflagrada por ameaças à democracia não podem se aproximar da Praça dos Três Poderes. Vamos ouvir um trecho da manifestação que provocou o envolvimento do cantor Sérgio Reis neste caso. Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras da mata. Agora nós vamos ouvir a resposta do cantor Sérgio Reis às acusações. Veja bem, na verdade não sou eu que estou fazendo esse movimento, são os próprios caminhoneiros. Então, é uma força, uma ala muito forte. Como eu que já tive transportadora, eu que fiz as inaugurações dos PATs, postos de atendimento ao trabalhador de estrada, pela CNT aí de Brasília, Confederação Nacional de Transporte. Na época o presidente era o senador Laércio não, era Clésio Andrade, e eu trabalhei muitos anos com eles, inaugurei mais de 120. Então eu tenho uma união com os caminhoneiros de programa de rádio durante 25 anos em 240 emissoras, passando exatamente todas as informações de estrada, e que eu sou uma pessoa que tem conhecimento profundo do que acontece no país referente aos caminhoneiros. Como eles são muito ligados e todos eles ouviram meus programas, e me falaram: Sérgio, dá uma força para nós, vamos fazer um trabalho, tudo bem, vamos lá. É isso daí, não sou eu o líder, não. Agora nós vamos ouvir o que o presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com apoiadores sobre a manifestação agendada para o dia 7 de setembro. Dia 7, esse horário, vamos à cela aqui com a cerimônia militar, às 8 da manhã. Às 10, estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Muito bem, tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Coloca os nossos comentaristas aqui para a gente conversar um pouquinho, produção, para a gente tentar organizar o raciocínio aqui. A gente tem bastante tempo, se reúne nesse primeiro bloco. Vamos tentar fazer em 3 etapas. Vou pedir para você, para o Constantino e para a Bruna dividir nos comentários. Vamos começar com a com a anulação, da prisão do Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Como é que você viu essa ação por parte da Justiça Federal? Começa você. Pois é, então vamos àquele velho provérbio lá do tempo pós-nazista, né? Há juízes em Berlim, né? Há juízes em Brasília, que parece uma capital talibânica. Saudações aos meus amigos e amados haters, estamos vivendo tecnicamente um momento fascistoide no Brasil. Mas, ainda bem, existem segmentos no judiciário, sobretudo nas instâncias inferiores do judiciário, que ainda têm vontade, interesse, inteligência e capacidade de fazer justiça.
aplicar a lei corretamente dentro dos princípios básicos de cidadania, respeito ao direito humano sem demagogia e dentro do princípio básico e fundamental da legalidade. Aquela prisão determinada pelo presidente da comissão da CPI não tinha o menor cabimento. Uma prisão totalmente descabida de qualquer ponto legal. Abuso de autoridade puro dado para a CPI por um sistema nosso que é institucionalmente falho. Uma Constituição brasileira totalmente inadequada que permite dar poder a uma comissão parlamentar de inquérito de até agir como órgão do judiciário ou do judaiciário, que no caso houve aí uma tentativa de intimidação fascista contra um cidadão. Muito bem. Bruna Torlai, eu queria a sua avaliação sobre essa anulação, né? Porque foi um ato do presidente da comissão de inquérito, né? A CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz. Sim, na verdade a gente sabia já, quando o dia que isso foi decretado, todo mundo percebeu que era um abuso de autoridade gritante, né? Felizmente a gente tem aí essa decisão, mas não é uma decisão espetacular, é uma decisão até óbvia, porque é muito evidente que foi abuso de autoridade ali, que não tinha o menor sentido. Agora, a intimidação que o Roberto Dias sofreu, isso não tem como apagar, né? Você, passou o tempo, anula a prisão e fica por isso mesmo. Agora, a pergunta que deve se fazer é o seguinte: será que isso vai realmente fazer com que o senador Omar Aziz se olhe no espelho e perceba o papel que ele está fazendo? Será que isso vai fazer com que o senador Omar Aziz se pergunte se ele faz bem às instituições democráticas? Porque ele não faz. Quem abusa do poder não faz bem às instituições democráticas. Mas ele vai se perguntar isso? Ou será que ele vai apoiar perseguição e intimidação de pessoas que mostram que a nossa democracia não está funcionando bem? Porque é isso que a gente tem visto no Brasil hoje. Gente que não se enxerga, querendo dizer para aqueles que apontam quais são os problemas da democracia, o que é que está acontecendo. Então, um cara como esse, um senador da República que abusa do poder explicitamente, né, é alguém que tende a continuar fazendo. Né? Aquela história que acho que foi o Constantino que disse, eles pegaram gosto em mandar prender os outros, né? Foi um negócio gratuito, né? Felizmente a prisão foi anulada, mas a atitude deles não mudou. Então será que isso vai fazer com que ele dê uma declaração pedindo desculpas em público ao Brasil, aos brasileiros, por ter agido dessa forma? É isso que eu espero ver nas sessões da semana que vem. Constantino, teve abuso de autoridade por parte do presidente da CPI? Mas é óbvio, né? Tá tendo desde o começo, nessa CPI patética e circense, que só gente inescrupulosa leva a sério. O problema todo é esse, Paulo, como as outras pautas que a gente vai desenrolar desse mesmo grande assunto inicial, né? O problema é que para extirparem Bolsonaro do poder, tem muita gente unida com aquilo que há de pior na política e no crime, né? Para poder lançar mão de quaisquer meios para esse suposto nobre fim. E é exatamente disso que se trata. Então, empoderaram, para usar o termo da moda, né, vagabundos cheios de ficha corrida, de suspeita de desvio de milhões e milhões de reais em saúde, empoderaram essa turma para dar voz de prisão nos outros, para bancar os bastiões da ciência, da preocupação humanitária, né, da ética. Aí blindaram o Covidão, quebraram o sigilo de qualquer um, sem nenhum indício de crime, né? Saíram perseguindo mídia independente, vale notar, claro. Sites conservadores, né? Voz de prisão para funcionário, para servidor público, do nada. Então é esse o quadro que está montado. E eles estão contando, obviamente, com o respaldo daquilo que vem de cima. O mau exemplo vem de cima. Nesse caso, a prisão foi anulada pela Justiça Federal. Mas e as decisões do próprio STF, que vamos debater daqui a pouco? Elas não estão alimentando essa postura? Elas não estão deixando claro que quem estiver do lado certo, do lado democrata, ou seja, de mãos dadas com Lula, pode tudo, porque estão atacando Bolsonaro. Esse sim, né, o grande vilão da história, ao lado do cantor Sérgio Reis, a maior ameaça à democracia no planeta. Tudo virou uma grande piada, só que uma piada sem graça.
Porque não tem como esse troço acabar bem, Paulo. Isso vai acabar muito mal. Vai acabar muito mal e com as mãos sujas de muita gente que está dando um empurrãozinho nesse tipo de arbítrio, de abuso de poder, de postura de cangaceiros, né? Porque o alvo é Bolsonaro. Agora, eu quero entender de vocês três qual é o nível de periculosidade do Sérgio Reis. Meu caro Serrão, por favor, me explique, para que ele não possa chegar perto do Supremo Tribunal Federal. Olha, o perigo é que ele cante alguma música que tenha um conteúdo que desagrade a algum poderoso no Brasil. O único perigo que ele pode oferecer é esse. Todas aquelas declarações que o acusam de estar aí praticando um ato antidemocrático não configuram qualquer tipo de crime. É liberdade de opinião. Concorde com a opinião dele ou não. Se você discorda, discorda, concorda, concorda. Óbvio, ululante. Agora, apontar crime, não tem crime naquela fala. Então, parafraseando Karl Marx e Friedrich Engels no seu Manifesto Comunista de 1848, o espectro do fascismo ronda o Brasil. Essa é a triste realidade que estamos vivendo hoje do ponto de vista institucional. O Estado repressor intervencionista que não leva em conta o princípio da legalidade está abusando da autoridade e da paciência do cidadão brasileiro. Isso terá que ter um limite. É inconcebível. Uma decisão estúpida como essa parecia a revogação da lei da gravidade no Brasil. Você dizer que quem está listado nessa ação aí antidemocrática não pode chegar sequer perto da Praça dos Três Poderes. Isso soa infantilidade, mas uma infantilidade com tons canalhas e fascistas. Constantino, como é que você viu essa fala do Sérgio Reis e se você acha que ele se arrependeu? Ô Paulo, a gente ouviu de novo aqui, fica muito claro que ele fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na mesma hora que eu ouvi isso, eu pensei no Minority Report, aquele filme com o Tom Cruise, né, que tem ali uns oráculos que antecipam o crime que vai ser cometido, né? Então, veja, se ele realmente fizesse um cerco e partisse para uma ação de quebrar tudo, né, ali ele estaria cometendo um crime. Ele fez isso? Não, ele não fez. Ele não fez, a pessoa pode estar até mesmo se gabando dentro de um grupo, né? Querendo contar vantagem de que é machão e vai fazer acontecer, né? Então, agora nós estamos numa seara muito perigosa. O Brasil hoje vive um dia muito triste. Não há mais qualquer verniz de Estado democrático de direito no país. O sistema é bruto, é criminoso e está exposto em praça pública. Existe no Brasil hoje crime de opinião. Essa mesma operação está asfixiando até mesmo o levantamento de recursos para uma manifestação que eles estão chamando previamente de atos antidemocráticos. Por quê? Por quê? Outra coisa, greve de caminhoneiro é contra a lei ou pode fazer greve no Brasil ainda? Porque foi uma conquista da esquerda histórica isso, né? O direito de greve, que eles, aliás, abusaram, porque faziam greves violentas e impedindo quem quisesse trabalhar de trabalhar. Mas que eu saiba, greve é legal. Manifestação, então, nem se fala. Estão indo atrás, de novo, de deputado que tem imunidade parlamentar. Tem um livro de um constitucionalista chamado Alexandre de Moraes, que eu não consigo conceber que seja o mesmo do ministro do Supremo, deve ser algum homônimo, né? Que defende a imunidade parlamentar. Hoje destruída no Brasil, destruída, não existe mais. Não há sequer cheiro, resquício. Então, nós estamos aqui vivendo um negócio muito perigoso. Cada país tem seu grupo terrorista, né? Tem as Farc na Colômbia, né? Tem a turma comunista narco-guerrilheira também no Chile, tem o Talibã agora no Afeganistão, que a gente vai falar, tem a Al-Qaeda, tem o Hamas no Oriente Médio e no Brasil, os sertanejos liderados por Sérgio Reis. Isso é uma piada de mau gosto, é como brincou, ironizou o deputado Paulo Eduardo Martins, né? É um Lenin do sertão. Um revolucionário do sertão. Isso é uma piada. O que eles estão tentando fazer não dá mais para mascarar. Eles estão tentando matar a reação da população brasileira em relação a esses desmandos, a esses abusos. E vão ter que prender cada vez mais gente, pelo visto. Intimidar, porque não está dando certo. Não está dando certo porque o Brasil ainda tem muito patriota, com coragem e independência para lutar pela liberdade e não deixar o Brasil cair nas garras do Foro de São Paulo de mão beijada. Então é disso que se trata aqui. A gente tem que parar de dourar a pílula.
Tá muito escancarado para simular alguma coisa diferente. O mestre do jornalismo, esse sim, um jornalista corajoso, independente, ao contrário dessa patota corporativista covarde que se vende por migalhas e se ajoelha até para a China, o J.R. Guzzo, na coluna da Revista Oeste dessa semana que acabou de ser lançada, chama de Supremo Talibã Federal. A turma está subindo o tom e tem que subir. Tem que subir porque eles estão há muito abusando já da paciência e das leis nem se fala, né? Já criaram inúmeras leis aí. Crime de opinião, liberdade de expressão que não engloba falas anticientíficas. E ele não quer dizer com isso que vai proibir ideologia de gênero, não, tá? Então, assim, o negócio é muito escancarado, né? O jogo está muito sujo. Eu exorto todos a lerem hoje a thread, né, do assessor da presidência, Felipe G. Martins, buscando no general prussiano Clausewitz, né, o que é a política e a guerra, né? E está tudo muito bem explicado ali na thread, porque a guerra já está muito exposta, não dá mais para simular que existe essa coisa de civilidade e cuidado com a turma com a fala mansa e que normalmente puxa da cartola, né? Democracia, atos antidemocráticos, estamos lutando para preservar a ciência, a democracia. Esses são os mais perigosos. Muito bem, para você que nos acompanha ao vivo na Jovem Pan para todo o Brasil, nós estamos discutindo aqui no nosso 3 em 1 com o nosso trio aqui, o perigo de Sérgio Reis ao Brasil. É ou não é, dona Bruna Torlai? Seu comentário, querida, por favor. Olha só, Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria de recordar aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham por imagens que há um parágrafo único no artigo 1º da Constituição que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, de modo que, a partir de um momento que a gente tem um movimento que pretende cercar o Senado para fazer pressão, a gente pode sim entender que seja uma tentativa de tentar entender o que é esse exercer o poder diretamente, já que os nossos representantes estão se negando a cumprir o seu papel de representar-nos. Então, a gente tem de sair um pouco da mesmice, de cair na narrativa de que isso é uma tentativa de golpe de Estado, porque golpe de Estado, né, é o que as oligarquias têm feito com o Brasil desde que essa república existe. É um golpe de Estado atrás do outro contra o povo brasileiro. Agora, o povo brasileiro, no momento que cansa e decide tentar se organizar para exercer a sua soberania diretamente e sobe o tom, como o Sérgio Reis de fato subiu ali no áudio, aí é crime. Quer dizer, aí eles ficam morrendo de medo e mandam prender e saem intimidando. Então, assim, é algo que a gente tem de pensar. O que será que é, então, exercer a nossa soberania diretamente? Será que pressão popular, manifestação, tentativa de organização não vale mais? Quer dizer que daqui a pouco a gente vai riscar o diretamente da Constituição e aí a gente vai virar o quê? Esse bando de coadjuvante que é chamado para votar em quem eles querem que nós votemos a cada 2 anos? Ser feito de palhaço? Porque é isso que está sendo feito conosco, só que a gente está percebendo. Eu gostaria de convidar realmente todos os nossos ouvintes, todos os nossos espectadores a ler, para mim, o que foi a melhor matéria que saiu nessa sexta-feira, assinada pelo jornalista Paulo Briguet, editor-chefe do Brasil Sem Medo, mas linda matéria, tá? Ela é intitulada Serjão e o Novo Grito da Independência, em referência a esse ataque aí, essa perseguição ao Sérgio Reis e a manifestação do 7 de setembro. E ali, qual que é a tese do Paulo Briguet? E eu convido pela sensibilidade da matéria, porque ele faz uma recapitulação de toda a trajetória do Sérgio Reis, mostrando que nas letras de música do cantor, a gente encontra uma série de elementos da tradição nacional, da tradição do povo brasileiro. E ele fala, cara, o Sérgio Reis é um cara do povo brasileiro, né? Ele é um cara que traduz os sentimentos populares, a vida das pessoas, e alguém que participa aí da memória nacional há 40 anos, que está há 40 anos alegrando e colorindo a cultura brasileira, e de repente esse cara tem que ficar a 1 quilômetro à distância das excelências. Por quê? Porque é o povo brasileiro que tem que ter essa distância.
Tá? E aí ele tem um subtítulo muito interessante na matéria que eu faço questão de reler aqui, que é o seguinte, que a perseguição, a tese do Paulo Briguet é que a perseguição ao cantor é sinal evidente da guerra dos donos do poder contra o povo brasileiro, já que Sérgio Reis é sim, e suas letras, e sua música, e sua atitude, um ícone do povo brasileiro. E eu falo povo, não falo de bolha urbana, não, porque o Brasil é grande. Então, eu gostaria que o STF lembrasse que o Brasil é grande e que se não houver uma autocrítica por parte dos poderes, se não houver uma autocrítica, se eles não perceberem em que nível eles estão chegando com esse abuso, a hora em que o povo realmente resolver exercer a sua soberania diretamente, talvez não vá mais haver espaço para abuso de poder descarado, porque ninguém é feito de tolo por tanto tempo assim. As pessoas estão cansando e está na hora de as instituições funcionarem direito, porque é isso que nós estamos exigindo. Perfeito, Bruna. Agora eu queria discutir um pouquinho de futuro com vocês, porque a gente tem a manifestação agendada, Serrão, para dia 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro já deu o tom, já disse, enfim, que ele fará aquilo que a população quer que ele faça. Qual que é a solução para esse imbróglio que a gente está vendo hoje? Olha, a solução para esse imbróglio a gente tem sempre apresentado aqui, mas não custa repetir. O presidente Jair Bolsonaro, no regime presidencialista, tem que exercer a soberania dele, ponto. Ele tem que convocar o presidente do Supremo e demais presidentes dos demais poderes legislativos, da Câmara e Senado, para uma conversa definitiva de discussão de relação institucional. Não dá mais para o país, que precisa crescer e se desenvolver, ficar nessa briga insana entre Poder Executivo e Poder Supremo, sendo que quem tem feito as provocações mais graves, as deturpações realmente da ordem democrática, que se quer chamar assim, é exatamente o Poder Supremo, que é um braço da nossa, está agindo como um braço direto da nossa oligarquia feudal brasileira. Ou seja, o grupo que quer manter esse país sempre na vanguarda do atraso e não no avanço político. O presidente Bolsonaro tradicionalmente vem sendo acusado pela esquerda de fascista. Só que a gente tem que repetir, até agora, Bolsonaro não praticou nenhum ato que possa ser caracterizado historicamente, culturalmente, politicamente como fascista. Ao contrário dos seus adversários, que estão apelando para a truculência, para a força, para a falta de legitimidade e repressão direta, covarde, contra aqueles que são considerados opositores. Crime de opinião, punir alguém por crime de opinião num país que teve o próprio Supremo Tribunal Federal definindo claramente que não pode haver censura, que a Constituição, por pior que ela seja, ela deixa claro que isso não é permitido. Então, não dá para aceitar que haja enquadramento pelo Supremo Tribunal Federal de alguém em crime de opinião. Então, é hora do presidente Bolsonaro exercer a soberania dele e fazer os outros poderes baixarem a bola e o Brasil caminhar como precisa. Do contrário, vamos para uma degradação, para uma ruptura concreta e que vai parar numa guerra civil. Por quê? A maioria da população está de saco cheio disso que está acontecendo no país. Constantino, lendo aqui as notícias, o que está acontecendo agora, tem uma novidade aqui que eu gostaria do seu comentário, que é o bloqueio de Pix. Esse eu nunca tinha visto. O Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou o Pix, aquela transferência, aquele benefício que as pessoas dão justamente para que a promoção do ato possa acontecer. Esse Pix se referindo ao ato de 7 de setembro. Agora só cartão ou dinheiro vivo, hein, Constantino? Eu mencionei isso na minha fala anterior, Paulo, dizendo justamente que eles estão tentando asfixiar até mesmo o financiamento da manifestação popular democrática que temos marcado para o dia 7 e que eu espero que lote Brasília, a Paulista e por aí vai. Porque, respondendo a pergunta que você fez ao Serrão, essa é a única saída que eu vejo sem uma ruptura mais drástica. Ruptura institucional já veio, já aconteceu, né? E veio do Supremo. Então, agora o que nós estamos tentando analisar aqui é como é que dá para colocar o gênio de volta para a garrafa, que costuma ser uma missão
bem difícil. Então, a pasta de dente de volta para o tubo, né? O que a gente sabe é o seguinte: o presidente tem dado vários recados de que aguarda um sinal da população para agir. Isso está muito claro que significa uma manifestação de um nível sem precedente, que nem a mídia avestruz vai conseguir fingir que não viu. Vai enfiar muita cabeça debaixo da areia e mesmo assim vai estar lá a multidão no dia 7 que tem que ir para as ruas. Dá esse sinal de que não vai aceitar essa palhaçada. Não vai aceitar o Brasil virar Venezuela, Argentina, sem gritar, né? E aí, o que acontece? A ruptura escancarada, que já está bastante escancarada para quem está mais atento, para os mais sonâmbulos ainda não, né? Ela tem que vir do lado de lá, do lado de quem está praticando golpes ao arrepio da lei e da Constituição, quem está jogando fora das 4 linhas. Quando isso ficar escancarado até mesmo para aquele urso que está hibernando, né? Aí a coisa vai dar ruim. Vai ter uma hora ali que alguém não vai cumprir uma ordem, vai ficar claro ali que não dá mais para abaixar a cabeça para isso, para meia dúzia de pessoas que acham que mandam no país acima de qualquer Constituição, acima de qualquer poder. Aí, Paulo, eu estou fazendo aqui conjecturas. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso aí que o Serrão tem alertado. É uma convulsão social, quiçá uma guerra civil. É nesse momento, e só nesse momento, que as Forças Armadas podem agir para restabelecer a lei e a ordem no país. Pelo menos de forma a não deixar pairar qualquer dúvida da legitimidade e da legalidade de uma ação militar. Tem muita gente cobrando que já passou da hora, eu discordo. Eu acho que se hoje fossem os militares para as ruas, isso ia o quê? Alimentar a narrativa dos golpistas de que o Bolsonaro e os militares são os verdadeiros golpistas. É a profecia autorrealizável que eles estão provocando para ver se acontece. Então, a manifestação do dia 7 é muito importante por conta disso. E aí, qual tem que ser a pauta única ali? Pressionar o Senado, em particular o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para levar a plenário a análise de algum pedido de impeachment dos ministros do Supremo. Lembrar que existe freio e contrapeso numa república. É isso que tem que ser feito no país hoje, se a gente tem alguma esperança de não ver o pior e não ver uma ruptura de um lado ou do outro, mais escancarada ainda. Então, é essa análise que eu faço. É uma análise misturada com torcida, porque imaginar que o Rodrigo Pacheco vá, mesmo com uma multidão na rua, né, e com a imprensa fingindo que não está vendo aquela multidão, que ele vá sucumbir à pressão e vá colocar em plenário uma coisa dessa, é uma esperança muito pequena, né? Então, se continuar do jeito que está, eles estão tentando anular a manifestação, asfixiar organizadores, financiamento, eles estão tentando. É um negócio, é um jogo muito escancarado, né? Então, eles prendem de forma arbitrária, a população indignada e revoltada se organiza de forma totalmente orgânica para manifestar, eles vão lá e tentam intimidar ou prender, ou cortar a verba dos organizadores, entre aspas, dessas manifestações. Sabe que aqui nos Estados Unidos, saiu agora o relatório do FBI, não encontraram nenhum indício de orquestração, de coordenação do Trump ou de quem quer que seja naquele episódio lamentável que acabou na invasão do Capitólio. A narrativa da mídia toda é que foi o Trump, né? O Trump só falou, vamos marchar pacificamente, mas não encontraram nada. O FBI não encontrou nenhum indício de organização, de orquestração. Sabe por quê? Porque não é o presidente Bolsonaro que tem que aceitar ou não esse jogo sujo. É o povo do Brasil. E o povo não está aceitando não, Paulo. Bruna, como é que você vê essas manifestações do dia 7 de setembro e qual a representação que elas vão ter para esse processo todo? Justamente, eu estou de acordo com o Constantino nesse ponto. Eu acho que essa manifestação é uma maneira de evitar uma possível convulsão social, já que sim, a gente já está vivendo, a gente está convivendo com rupturas frequentes, né? A cada vez que o Supremo vai lá e atropela a Constituição, a gente vê uma ruptura da ordem constitucional. Mas a gente, essa ruptura, as pessoas às vezes têm uma ideia um pouco, como eu posso dizer, uma ideia de que você tem que ter violência para ter ruptura institucional. Não, ruptura institucional é justamente quando acontece algo que não está previsto no ordenamento, né, no ordenamento jurídico de um país. Então, quando o Alexandre de Moraes vai lá e manda prender o cara, quando ele abre inquérito, escolhe o delegado que vai investigar as figuras que estão presentes nesse inquérito, isso já é uma ruptura da ordem institucional, né? E aí o que a gente tenta?
evidentemente que o que interessa a todo mundo, a todas as pessoas que têm bom senso, é evitar a convulsão social. E essa manifestação do dia 7 de setembro não é à toa que há, sim, pessoas do agronegócio, como tem se dito, né, interessadas em ajudar, em financiar no sentido de mandar, assim, suprimentos e tal, porque a ideia é evitar a convulsão social. É simplesmente mostrar para as pessoas que deveriam trabalhar para nós, povo, e não nos tornar serviçais, mostrar para eles que a paciência está acabando. Então, essa é a ideia. A manifestação do dia 7 de setembro é para evitar convulsão social diante das frequentes rupturas que estão ocorrendo. O Constantino falou perfeitamente, não tenho que complementar aqui. Agora, o que é muito grave é o seguinte: a direita está proibida no Brasil. A partir do momento que você tem o Supremo Tribunal Federal prendendo pessoas que são lideranças importantes, qual que é o risco? Qual que é o risco que a gente vive? O risco é de que as pessoas disserem: ah, não, é melhor a gente não se organizar, é melhor a gente não acatar a convocações de lideranças conservadoras. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo presas. Então, o que está ocorrendo por parte do STF é justamente tentar esvaziar ou minimizar o impacto dessa manifestação para que essa ruptura constante que eles têm operado vá adiante, tá? Então, é isso que a gente está vendo. Eles estão tentando diminuir, eles estão tentando fazer com que a adesão a essa manifestação seja a mínima possível, porque eles sabem que se a adesão for significativa, talvez eles tenham que começar a praticar um pouquinho de autocrítica, né? E isso a gente sabe que eles não querem fazer.